Devido ao nosso Break News, a gente começa mais tarde o nosso Liberdade de Opinião. Todas as terças e quintas-feiras aqui no Novo Dia, recebemos Alessandro Soares e Hélio Beltrão e ouvimos os nossos comentaristas sobre os temas que estão em debate no Brasil e no mundo. Hoje, 3 assuntos. Vamos destacar o veto do presidente Lula aos penduricalhos acima do teto do funcionalismo, as repercussões que continuam do desfile da escola de samba que teve Lula como tema do enredo e que acabou rebaixada, e a operação da Polícia Federal, que mirou os servidores da Receita sobre o vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal. Temas apresentados, vamos com os nossos comentaristas. Nesta quinta, começamos com Alessandro Soares, já aqui no nosso telão. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, vamos lá então com o nosso primeiro tema. O presidente Lula sancionou o reajuste para servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas da União, mas houve vetos. Esse reajuste não será escalonado até 2029, como queria o Congresso, no texto que foi aprovado lá, e os penduricalhos acima do teto do funcionalismo foram barrados. Agora cabe ao Congresso manter ou derrubar os vetos no ano eleitoral, Alessandro. Várias entidades da sociedade civil já tinham divulgado um manifesto pedindo que o presidente vetasse os penduricalhos. Em ano eleitoral, Lula acerta com essa medida? Carol, eu diria que sendo ano eleitoral ou não, me parece ser uma medida corretíssima, tá? Então a gente tem uma situação em que você tem um desequilíbrio nas remunerações dos servidores públicos e você tem ao longo do tempo, eu vou falar aqui talvez desde 1988, decisões que são tomadas não só pelo Congresso Nacional, mas por diversos poderes da República, muitas vezes por atos internos que acabam alterando a remuneração de servidores, particularmente daqueles servidores que estão na estrutura mais alta do Estado brasileiro, ou seja, são aqueles que já recebem a melhor remuneração e muitas dessas remunerações, além de serem, eu diria, ilegais, inconstitucionais de pronto, elas ultrapassam também, ou seja, um adendo com relação a esse problema, elas ultrapassam o teto constitucional. E nós estamos falando hoje num valor de R$46 mil, ou seja, são pessoas que estão ganhando acima desse valor, e muitas vezes verbas que não compõem aí aquilo que eles chamam de verbas indenizatórias. Então, me parece muito justificada, claro. Eu não olhei em detalhe o veto do presidente, agora o veto ele é submetido ao Congresso Nacional. A questão de ser um ano eleitoral, e aí você tem duas questões fundamentais, uma de governabilidade e outra uma questão propriamente eleitoral, que bom, do ponto de vista eleitoral, as pessoas, numa sociedade tão desigual quanto a brasileira, numa sociedade onde você tem um fosso social, então a gente imaginar esses R$46 mil já é alguma coisa que eu diria que é um desequilíbrio do ponto de vista social, não só dentro da estrutura da administração, né? Então, isso leva a que, do ponto de vista eleitoral, a gente queira sempre uma medida, vamos dizer assim, mais popular, eu não vou chamar aqui de populista, que vede esse tipo de situação. Aí é ponto, vamos dizer assim, se a gente pensar do ponto de vista eleitoral, para o presidente Lula, que toma um posicionamento muito importante. Aí você diria, bom, é o posicionamento mais fácil de ser tomado, então, já que a questão é eleitoral. Não é fácil porque existe, né, todo um pacto interno dentro da estrutura de poder, dentro do poder legislativo, e é preciso lembrar que o presidente precisa também de apoio no legislativo. Então, cada medida dessa, cada veto desse, é alguma forma, uma maneira de dizer, olha, Congresso, essa bola aqui é sua. Se você aprovar isso daqui, claro, vai ser judicializado. Nós já temos uma decisão do ministro Flávio Dino com relação a isso, mas essa é uma decisão tua agora, é um impacto político para vocês. Então, tomem muito cuidado. E, claro, quem está ali no Congresso Nacional atuando vai falar, poxa, o presidente jogou para nós essa bola. Ou seja, seria uma espécie de mais um elemento de atrito. Mas, nessa medida, eu posso dizer que o presidente Lula ele enfrenta esse tipo de situação, me parece até meio que sem problema, porque considera a maneira mais ideal, mais lógica e racional e constitucional de tratar o assunto. Vamos para o nosso segundo tema. Alessandro, o carnaval acabou, mas ainda tem muita repercussão sobre a festa. No Rio de Janeiro, o desfile da Acadêmicos de Niterói ainda está dando o que falar. A escola, que acabou rebaixada, teve Lula como tema do samba enredo, o que é alvo de críticas da oposição, objeto de ações na justiça. A reação de frentes cristãs no Congresso
veio por causa de uma ala intitulada Neoconservadores em Conserva, que retratava famílias dentro de latas. Alessandro, diante dessas reações que estamos acompanhando até aqui, nesse caso, quando a gente fala dessas frentes parlamentares, principalmente os evangélicos, no ano eleitoral, o desfile valeu a pena? Carol, acho que do ponto de vista, acho que para esse tipo de conversa a gente tem que começar sempre pela liberdade. Ou seja, veja, a escola de samba ela tem a sua liberdade. Eu vi muita gente fazendo crítica, dizendo que, olha, não pode elogiar políticos, não pode fazer homenagem. Veja, eu acho muito engraçado que muitas das pessoas são liberais, ou pelo menos se auto-intitulam liberais. Acredito que a escola ela pode fazer assim essa homenagem, não importa quem, se é um político de direita, de esquerda, não importa quem. O que a gente pode discutir é, bom, será que é adequado? Será que não vai dar um impacto ruim? Será que isso não vai entrar num sistema, num contexto de polarização política? Isso é uma pergunta importante, mas veja, é uma pergunta política que a própria escola faz. No caso, a escola ela assumiu o risco de receber muitas críticas. Ela sabe que ao homenagear o presidente Lula, que a extrema-direita, particularmente a extrema-direita, e aquela mais radicalizada, ela iria para o fronte, ela iria para o ataque. Foi no ataque no Tribunal Superior Eleitoral no primeiro momento, foi depois e continua agora nas redes sociais. Então eu diria que é tudo meio que esperado da situação. Acho que ninguém esperava algo diferente. É claro, quando você tem a queda da escola, é mais um elemento aí, ou mais munição, pelo menos na interpretação de quem é de extrema-direita, para dizer, tá vendo? Foi por causa disso ou daquilo. Eu não tenho nem mesmo, Carol, qualidade técnica para fazer uma análise para dizer se devia ter caído ou não, etc. Mas o fato fundamental é que isso virou um acontecimento político e a extrema-direita está fazendo a tarefa dela, que é basicamente se aproveitar desse momento para dizer, olha, caiu a escola, esse é o impacto eleitoral. Mas eu diria que é muito cedo para dizer qualquer coisa, né? Claro, tem a questão religiosa, eu posso criticar uma ala ou outra, fazer um conjunto de interpretações, e é isso que eles estão fazendo nesse exato momento, mas eu não acho que isso vai fazer grande diferença daqui a 6 meses, né, 7 meses, 6 meses, no processo eleitoral, porque, no fundo, só reforça aquela polarização, o que faz, olha só, talvez o impacto, a gente possa pensar, naturalmente pode ter um impacto maior, a gente vai ver logo mais, mas se a gente pensar no impacto no cenário político geral, o que a gente está vendo nesse exato momento é que aquela estratégia de uma direita, ou entre aspas, de um bolsonarismo moderado, ela vai perdendo, cada dia que passa, Carol, ela vai perdendo seu espaço. Então eu acho que é tudo como esperado, e do ponto de vista político, eu acho que o impacto real, concreto, vai estar muito distante ainda. Claro, virou meme, virou possibilidade de criar, né, com inteligência artificial, um conjunto de coisas aí nas redes sociais para a extrema-direita, mas eu acho que o impacto concreto ainda está muito distante. Alessandro, vamos para o nosso terceiro e último tema. Nessa semana, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão para apurar possíveis vazamentos de dados da Receita Federal, de ministros do Supremo e também de familiares. Uma operação que aconteceu por determinação do ministro Alexandre de Moraes, depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República. Mas a investigação foi aberta de ofício por Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news, que já dura 7 anos. Essa investigação, Alessandro, se justifica sem um pedido da PGR? Carol, acho que, veja, eu, você, né, todos nós que estamos aqui na sociedade civil de maneira geral, a gente, muitas vezes na vida, a gente age com paixão, né, com uma certa tensão emocional, né, querendo até um pouco de vingança, com sede de vingança, quando os nossos direitos legítimos são violados, quando o direito de um familiar nosso é violado. O que é natural, faz parte do instinto humano, mas quando você está numa Suprema Corte, você tem que tomar cuidado. Eu vi uma nota de matéria, eu não sei se é real ou não, quero deixar isso bem claro, dizendo que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes estaria, entre aspas, com sangue nos olhos, que iria para cima de quem fez coisa ilícita. Veja, o ministro não está lá para ir para cima de ninguém. O Supremo Tribunal Federal cumpriu uma tarefa importante na defesa da institucionalidade,
nós vivemos, talvez vivemos ainda em parte, um momento de exceção muito forte no Brasil e no mundo. Há uma extrema-direita não democrática, não dá para chamar Bolsonaro de democrático, por exemplo, né? E a tentativa de golpe de Estado, a forma como o sistema eleitoral foi atacado, requisitou e necessitou que o Supremo Tribunal Federal atuasse de maneira muito forte. Acho que o inquérito foi importante, sim, desse inquérito da fake news, mas chegamos a uma situação atual em que me parece completamente inadequado a atuação do ministro Alexandre de Moraes com relação a esse inquérito. Acho eu que quando a gente tem uma situação onde você começa a atuar de uma maneira muito deliberada e com traços de arbitrariedade, você tem nitidamente abusos. Aqui eu não tenho nenhum receio em dizer que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes está invertendo a lógica das coisas e talvez não entenda que aí nessa situação você não tem um ataque propriamente à instituição em si, mas você tem uma situação que deveria equilibrar e levar a um processo, a uma investigação na primeira instância, deveria ter agora a institucionalidade deve funcionar de uma maneira mais forte nesse exato momento e você não pode ter aí um elemento de instabilização e de maior desconfiança dentro do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu acredito que nesse caso particular, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, os órgãos de maneira geral, os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, numa atuação mais coordenada, mais clara, mais transparente e mais séria, deveria realizar essas investigações, verificar se algum servidor público realmente cometeu ilícito, porque essa coisa de ficar na mão só do ministro Alexandre de Moraes, num inquérito que está sigiloso, numa situação anômala, pode levar, sim, me parece que está caracterizando nesse exato momento, abuso no exercício das funções, nas competências do Supremo Tribunal Federal, Carol. Então, acho nós estamos num momento de risco muito grande e, eu diria, de uma desconfiança interna dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o que pode levar aí a uma derrocada ao longo do tempo e diversas outras acusações e processos e investigações. Alessandro Soares, trazendo opinião aqui para o Novo Dia. Alessandro, muito obrigada, um ótimo fim de semana, até terça-feira. Bom fim de semana, Carol. Tchau, tchau. Bom dia. Vamos seguir aqui com o nosso Liberdade de Opinião, agora com Hélio Beltrão. Bom dia, Hélio. Bem-vindo. Bom dia, Carol. Hélio, vamos revisitar os 3 assuntos do dia com você. O primeiro, o veto de Lula aos penduricalhos acima do teto do funcionalismo. Depois que o texto foi aprovado no Congresso, foram muitas as críticas da sociedade civil, como a gente falou há pouco, e teve reação até mesmo no Judiciário. O ministro Flávio Dino do Supremo suspendeu o pagamento dos penduricalhos para todos os poderes e deu um prazo de 60 dias para revisão das verbas pagas e suspensão do que não tem base legal. Diante desse cenário, está nas mãos do Congresso a análise dos vetos do presidente. Apurações da CNN apontam que, no ano eleitoral, os parlamentares devem manter a decisão de Lula. O Hélio, Lula acerta ao vetar penduricalhos? Carol, como eu já mencionei aqui, quando a questão de mamata, executivo, Congresso, Judiciário, todos eles se juntam contra o povo, né? O Lula vetou os penduricalhos, mas ele sancionou um aumento real de salários para o Legislativo muito acima da inflação. E em 2025 já tinha tido um aumento real também acima da inflação. E ele também sancionou uma gratificação que joga a remuneração da massa dos servidores para mais perto do teto, né? Mas não foi só isso não, hein? Criaram mais cargo no TCU, né? Ou seja, mais gasto, mais aparelhamento. Então, embora o Lula tenha vetado o estouro desse teto constitucional, 40 e poucos mil reais, o Lula aprovou as mamatas. Isso é mais um garrote na gigantesca melancia fiscal que vai explodir em 2027 ou 2028. Eu vou explicar. O Lula 3, esse governo, aumentou a despesa em 20% acima da inflação, obviamente com muita pedalada em cima da regra fiscal. O déficit público, que era 4,5% na época do Paulo Guedes, disparou para mais de 8% do PIB nesse Lula 3, ano após ano, todos os anos do governo, inclusive a previsão para esse ano. Ano passado, o buraco do governo foi mais de R$1 trilhão. O governo está gastando muito mais, está financiando esse buraco com mais dívida, apesar, todo mundo sabe,
do enorme aumento de impostos que esse governo fez. Carol, todo país tem os juros que merece. É por isso que a gente amarga uma Selic de 15% ao ano. Quando o Estado gasta assim, sem lastro produtivo, alguém paga a conta. Em geral, é o pequeno. Paga por mais impostos no futuro, paga por inflação, paga por um crescimento menor. Né? A dívida pública, ela não é uma cifra abstrata, ela é uma promessa de pagar imposto no futuro, a população pagar. Né? Como o Ludwig von Mises advertia, o que não dá é para se abolir a aritmética. Isso não se abole. É preciso, então, olhar para o que não se vê. E o que não se vê? É o crescimento que não acontece, é o emprego que não é criado, é a renda que não aumenta. A gente vai ficando para trás em relação aos nossos pares. Né? Justamente por quê? Porque os recursos da sociedade foram engolidos por um Estado guloso. Então, se a despesa cresce acima da receita, acima do PIB, a dívida explode. Nenhum país sustenta isso. Então, vai ser preciso uma profunda reforma do Estado, coisa que esse governo nunca defendeu e não vai fazer agora. Então, por conta desse populismo, esse governo semeia uma crise que vai punir justamente os mais pobres, como sempre. É importante, Carol, que as pessoas entendam essa bomba fiscal na hora de votar. Chega de fomentar a pobreza no Brasil. Eli, vamos para o nosso próximo tema. Carnaval no Rio de Janeiro, onde você está aí com esse cenário belíssimo. Política e justiça ficaram de olho no que aconteceu na Marquês de Sapucaí, ficaram de olho na Acadêmicos de Niterói, que teve Lula como tema do enredo. O resultado da apuração carnavalesca foi a escola de samba rebaixada. Já o resultado da política e da justiça ainda estamos acompanhando dia após dia. As redes sociais foram tomadas por imagens de inteligência artificial de famílias estampando latas de conserva. Foi uma reação de determinados grupos a uma ala dessa escola intitulada Neoconservadores em Conserva. Frente Parlamentar Evangélica também reagiu com uma nota de repúdio, assim como a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que contestou o uso de símbolos da família no desfile. Hélio, no fim das contas, o desfile valeu a pena? Carol, cantei a bola aqui na terça-feira. Foi um desfile tecnicamente muito ruim, com uma escolha política péssima para o próprio Lula, que precisa de votos no centro. Né? Teve vaia no Sambódromo, teve uma reação incrível nas redes sociais. Foi um desfile feito para lulista, e por isso mesmo ele não vai render voto nenhum a mais. Quem quer que tenha, Carol, bolado essa jogada ensaiada aí, cometeu um erro espetacular, porque 2/3 da população brasileira se definem como direita, centro-direita ou centro. O Datafolha que diz isso. Os conservadores estão todos aí nesse bolo. Então, o rebaixamento da escola foi merecido porque o desfile foi ruim, o enredo foi péssimo, o samba horrível, os jurados não viram nada que prestasse e, como o ditado aí da internet diz, quem lacra não lucra. Então, ontem, percebendo que o desfile deu ruim, o presidente do PT foi tentar dar uma ajeitada nas coisas. Primeiro, ele tentou distanciar o PT e o governo, dando a entender que o Sidônio não teve nada a ver com isso, né? Vamos acreditar, mas quando o político desmente rápido assim, geralmente tem caroço no angu. Mas o pior foi a nota do PT, né? Que teve um apelo barato aos religiosos. Mas o Lula é amigo dos religiosos, esse tipo de coisa. Só que as ofensas não foram só ao religioso, foi ao conservador também, como você estava mencionando. E todo mundo sabe que o Lula se dedica a semear a discórdia. É empregado contra patrão, é pobre contra rico, né? A culpa é do branco de olho azul. Foi a vida inteira assim, não mudou nada. Então, e agora, nesse Lula 3, ele ainda diz o seguinte, que quem não vota nele, né, é fascista, é extrema-direita, etc. Foi esse nós contra eles que a Acadêmicos de Niterói mostrou, mas vem resposta nas urnas, Carol. E vamos ao nosso terceiro e último tema, Hélio. Agora sobre a investigação que apura o vazamento de dados sigilosos da Receita de ministros do Supremo Tribunal Federal e de familiares dos ministros. Investigação que foi aberta de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news que começou em 2019. Essa investigação, Hélio, se justifica sem pedido da Procuradoria-Geral da República?
Carol, essa história é inacreditável. É mais um capítulo do pesadelo, que é esse inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, como dizia o ministro Marco Aurélio, que começou lá em 2019 esse inquérito. É um inquérito sigiloso, é um inquérito sem objeto definido, que já foi prorrogado muitas vezes seguidas, além do prazo que eles mesmos determinaram. Então, ele é esse veículo inconstitucional eterno, criado para perseguir críticos do STF, opositores do governo, aliados do Jair Bolsonaro. E agora, o ministro Alexandre de Moraes, que nem presidente do Supremo é, no meio dessa bagunça do carnaval, em vez de explicar os 129 milhões de reais da esposa com mais do contrato, né, que está na boca do povo, vamos dizer, determinou essa busca e apreensão contra servidores da Receita. E a justificativa que ele deu é um suposto vazamento de informações de ministro do Supremo e de parentes dos ministros do Supremo. É mais uma canetada ilegal que inclusive, causou mal-estar lá dentro mesmo do STF. Então, essa é que parece a novidade, Carol. O arbítrio descontrolado parece estar encontrando algum freio pela primeira vez desde 2019. Tudo no inquérito das fake news sempre foi sigiloso, mas, estranhamente, o ministro Moraes resolveu tornar público agora só o nome dos suspeitos. Aí já tem um auditor da Receita afastado, com tornozeleira eletrônica. Só que servidor da Receita não tem foro privilegiado. Ele não pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Está tudo errado, obviamente. Logo lá, no primeiro ato do inquérito das fake news em 2019, foi igualzinho. O Moraes afastou servidores da Receita Federal, alegando que tinha várias consultas atípicas em dados do ministro do STF, e como não tinha prova nenhuma, um pouquinho de tempo depois eles voltaram para o trabalho e ficou tudo por isso mesmo. Carol, essa crise do Supremo Tribunal Federal é muito mais grave que o caso Master. O conflito de interesse virou regra dentro do Supremo, né? O Toffoli enrolado com Master em transações comerciais milionárias, a esposa do Moraes com esse contrato de 129 milhões de reais aparentemente contratada pelo Master, os milhares de casos em que escritórios de familiares de ministros atuam em tribunais superiores, a participação dos ministros em eventos de empresas com casos no STF, tudo isso é inaceitável. Mas é também inaceitável que o Supremo Tribunal Federal continue atropelando o devido processo legal, continue tomando para si casos de primeira instância, que não pode fazer, mantendo abertos esses inquéritos ilegais sem fim. Carol, volto a dizer, o Senado precisa acordar. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão no nosso Liberdade de Opinião aqui no Novo Dia. Hélio, muito obrigada, um ótimo fim de semana. Até terça. Para você também, Carol, até terça. A gente reforça que a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.